Nós vamos falar sobre esperança. Esperança em meio à adversidade, esperança que vem da história, esperança com base naquilo que Deus fez no passado. Quantos têm Bíblia hoje à noite? Ergam-na. Vamos examinar o Salmo 77, Salmo de número 77. Vamos considerar esse Salmo hoje à noite e esperamos de alguma forma sair daqui esperançados. É o meu desejo. Salmo 77, e diz assim o texto: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolo. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito, me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança aos anos do passado. De noite indago o meu espírito, indago o meu íntimo. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser bom? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre todos os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus pés. O teu povo tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Pai, fala conosco, renova as nossas esperanças, através do renovo da esperança do salmista, em nome de Jesus, amém. Este salmo, Salmo 77, é de autoria de um salmista um tanto peculiar. O nome do cara que escreveu isso aqui é Asaf. Quantos aqui já ouviram falar de Asaf? Vários. Asaf é uma figura profundamente melancólica, um dos mais importantes e também um dos mais importantes líderes musicais na corte do rei Davi. Nós lemos em 1 Crônicas 25:6 que Asaf, Gedutum e Emá estavam debaixo da ordem direta do rei, tinham acesso direto a Davi, enquanto que os salmos compostos pelo rei Davi tendem a ser mais polidos e majestosos. Os de Asaf são um tanto negativos e cheios de lamentações. Asaf escreveu aí 12 canções, 12 salmos, o Salmo 50 e também os salmos de 73 a 83. Esse foi o bloco que o salmista Asaf compôs. A maioria dos salmos é de Davi. Esse salmo que nós lemos, o Salmo 77, ele é bem interessante, porque há neste salmo um movimento claro. Imagina uma letra V, V de vetor, do princípio até o meio do salmo. O movimento é descendente, o movimento é de tristeza, o movimento é negativo.
quando ele chega bem no meio do salmo, que é o versículo 10, ele começa a subir positivamente. É exato, é uma composição bem pensada, bem elaborada. Ele vai da desesperança à expectativa, ele vai do desespero à esperança. Um pensamento de um outro homem de Deus, Jeremias, resume este salmo inteiro numa sentença: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Texto belíssimo, você pode marcar na sua Bíblia, que toca muito no meu coração. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isto é o suprassumo de tudo que ele diz aqui neste salmo de 20 versículos. Eu queria meter uma lupa neste salmo, eu queria navegar com você versículo por versículo, para que a gente extraia aí uma grande lição deste salmo. Observa que no versículo 1 há uma repetição. Isso é típico do pensamento hebraico: elevo a minha voz. Aí ele diz de novo: elevo a minha voz. É um paralelismo enfático aqui. A oração não é mental, ele não está orando só na mente dele, ele está falando com Deus. Ele está elevando a voz a respeito do quê? A respeito do aperto, a respeito da tristeza. Olha aí o 2, no dia da angústia. Ele está clamando no dia da angústia. É difícil saber que angústia ele está passando, já que o salmo ele não revela alguma doença que ele está atravessando, alguma agonia mental. Ele está perplexo. Ele está perplexo ao ponto de dizer: erguem-se as minhas mãos durante a noite e não me canso. Ou uma outra tradução: levanto as mãos durante a noite e não paro de levantá-las. É como que ele está fazendo isso literalmente. Ele está deitado na cama com a mão erguida. Tal é o desespero em que ele está. Minha alma recusa consolar-se. A parte final do versículo 2, a minha alma recusa consolo. Isso é uma forma hebraica bem típica de dizer: eu estou em desespero, a minha melancolia é tão aguda, a minha luta é tão grande, que nenhum pensamento que me venha à mente pode me confortar. Para que a gente tenha uma ideia do que ele está dizendo, quando ele afirma: a minha alma recusa consolo, há uma outra cena clássica em que essas palavras são ditas. Vocês lembram quando os irmãos de Davi trazem a roupa melada de sangue para Jacó? Aquele episódio para Isaac, né? Espera aí. É quando os irmãos de José, obrigado, Michele. Quando os irmãos de José, os 12 patriarcas, José é um deles, trazem a roupa supostamente de José melada de sangue e apresentam para o pai dele. Uma cena clássica que está registrada em Gênesis 37, 33 a 35. Quando o patriarca vê a roupa ensanguentada, ele fica com o coração destroçado. Gênesis 37, e aí diz o texto: levantaram-se todos os seus filhos e filhas para consolarem. Jacó, todavia, recusou ser consolado. Esse estado de desespero que o salmista parece estar. Jacó rasga as suas vestes e se cobre de pano de saco e chorou por muitos dias. Aparentemente essa recusa de consolo é mais ou menos um episódio semelhante a que Asaf está atravessando. Versículo 3, lembro-me, essa palavra é importante para ele, lembro-me de Deus e passo a gemer. Me lembro do caráter de Deus, me lembro da bondade de Deus, me lembro da benignidade do Senhor, e me pergunto: por que todo este sofrimento? Medito, ou melhor, considero a minha dor e me desfalece o espírito.
Você já recebeu alguma notícia de profunda dor e perplexidade? Você já recebeu, já houve situações na sua vida que você recebeu assim uma notícia de punhal? Estou falando de notícias tipo: a mulher que sonha em ter um bebê, porém o câncer a obriga a remover o útero. Esse tipo de dor, de facada. O rapaz que passou toda a meninice e juventude pensando em seguir a carreira militar, mas quando chegou na hora do exame dos olhos, eu me lembro de um colega meu que fez doutorado comigo, que sonhou, porque ele vinha de filho e neto de militares na Índia. Então ele olhava para o retrato do seu pai e do seu avô uniformizado. O objetivo da vida dele era seguir a carreira militar e ser um almirante na marinha indiana. Mas no dia que ele se apresentou preparado, o médico disse: você não pode seguir essa carreira, porque é um problema visual em você. Diz ele que todo o mundo dele foi por água abaixo. É a notícia da morte de um querido, é a notícia de uma doença incurável. Eu pensei aqui no dia que eu recebi a ligação de que o papai tinha Parkinson. Eu não estava no Brasil, me lembro que eu caí de joelhos e pedi misericórdia. Mas como é que a gente reage, geralmente, diante de notícias deste calibre? Qual é a reação natural quando a paulada é muito grande? Olha o que o salmista diz no 4, olha a reação: tão perturbado estou que não posso falar. A reação diante de um choque desse é mudez. Está talado diante da situação, é o que ele está aqui. Tão turbado minha alma está, que estou mudo. Não me deixas pregar os olhos, parte final do versículo 4. Tu agarrastes, literalmente, se a gente for traduzir o hebraico, tu agarrastes as minhas pálpebras, e eu não posso dormir. Penso, 5, considero os dias do passado, trago a lembrança, está aqui a palavra de novo aparecendo, trago a lembrança, os anos dos idos de outrora. Lembro-me de como o Senhor era bom, e aqui eu estou parafraseando de novo. Eu me lembro de como o Senhor era bom, eu me lembro das façanhas de Deus. A minha perplexidade é grande, porque eu vejo que o testemunho histórico da bondade do Senhor está sendo contradito. O que está acontecendo? Como que o Deus do passado era tão bom e agora fica calado diante da minha dor? Versículo 6, a versão Reina Valera espanhola traduz o versículo 6 mais ou menos assim: durante a noite recordo o meu cântico. Como é que está na minha tradução aqui? O 6, de noite indago o meu íntimo, o meu espírito pergunta. E quais são as perguntas que o íntimo do salmista investiga? São 3 versículos que envolvem as perguntas. São perguntas retóricas. Olha aí o 7, o 8 e o 9. Perguntas retóricas. Me rejeitará o Senhor continuamente? Versículo 8. Acabou a graça de Deus? Falhou por acaso a sua promessa? Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Essas dúvidas aparentemente passaram na cabeça de Asaf. E nesse ponto mais baixo, quando ele atinge o fundo do poço, ele dá uma virada. É bem aqui a transição, é no 10, é bem no meio do salmo. Lembrar-me-ei dos anos da destra ou do braço ou da força do Senhor. O hebraico é um tanto truncado, mas o que ele está dizendo, por sinal, o versículo 10, na minha versão, é quase que ininteligível. Na minha versão: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. É muito difícil até de fazer qualquer sentido.
e eu estou aqui numa versão um tanto mais livre, lembrar-me-ei dos anos da força do Senhor. Deus fez maravilhas do passado, eu vou me lembrar delas, é o que ele está dizendo. A minha situação é dantesca, a minha situação é horrível, mas eu vou me lembrar que no passado Deus agiu. O Deus do passado vai agir de novo. E aí todo o resto do Salmo, do 11 ao 20, é uma subida. Ele vem subindo, se lembrando de coisas que Deus fez lá atrás. Deus agiu com os meus pais, com os meus avós, com os meus antepassados. E eu queria chamar a tua atenção para os diversos sinônimos da palavra lembrança. Olha aí os diversos sinônimos, o mesmo pensamento trabalhado de forma diferente. 11, recordo os feitos do Senhor, lembro-me das suas maravilhas. 12, considero, que é uma forma de lembrar, considero as tuas obras. Cogito, é uma outra forma de lembrar, cogito os teus prodígios, ou simplesmente quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Deus do passado me ajudará no futuro. Tudo aqui do 11 em diante se refere aos atos históricos de Êxodo. O Deus que agiu no passado, no livramento do povo, no êxodo do Egito, vai agir de novo. A história é fonte de esperança para o salmista. Eu queria fazer 3 comparações, podíamos fazer mais, eu queria fazer 3 apenas hoje à noite. Deixa um dedo aí no Salmo 77 e vamos dar uma olhada aqui na maneira como Asaf resgata a memória do Êxodo. Dá uma olhada em Êxodo 15, 11. Êxodo 15, 11. Moisés falando. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Deixa um dedo aí em Êxodo 15 e volta para o Salmo 77. Olha como que Asaf parafraseia o que eu acabei de ler, nos versículos 13 e 14. Olha só a paráfrase deste mesmo pensamento. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Quem é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas. Quase palavra por palavra o que a gente lê lá em Êxodo 15. E entre todos os povos tem feito notório o teu poder. Ele está resgatando o que Moisés disse cerca de 1000 anos antes e trazendo aqui, Senhor. Deus fez maravilhas lá, vai fazer maravilhas de novo, amém? Dá uma olhada de volta em Êxodo 15, um outro paralelo belíssimo. Êxodo 15, 16. Êxodo 15, 16. Sobre eles, os inimigos, cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Volta para Salmo 77, e olha como Asaf resume tudo isso aí em uma única sentença. No verso 15, Salmo 77, 15, falando sobre o braço do Senhor. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele enxuga tudo que Moisés diz e coloca em uma única frase. Um último exemplo desse paralelo histórico. Êxodo 14, 21 e 22. Aqui o relato de como que a água foi aberta, como que o mar vermelho foi aberto, como que as águas tiveram que ceder ao poder de Deus. Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor
por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro, e à sua direita e à sua esquerda. Volta para o Salmo 77, olha esse resumão aqui, em poucas palavras. Salmo 77, 16, olha como Asaf coloca esse episódio. Viram-te as águas e temeram. Ele personifica o mar vermelho. Viram-te as águas e temeram. E nos versos que se seguem, Asaf faz alusão imaginativa aos eventos do Êxodo. Não existe uma citação exata do livro de Êxodo, mas há alusões a vários episódios que aconteceram ali. Tudo culmina no versículo 20 do Salmo 77. O teu povo tu conduziste como rebanho. O Deus que livrou o povo dele com seu braço forte é o mesmo Deus que me ajudará, disse Asaf. O que Asaf está dizendo aqui, de forma compressa, é o Deus dos meus antepassados que os arrancou com um braço forte do Egito, é o Deus que vai me arrancar da angústia que eu estou passando hoje. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você se encontra em meio a alguma luta, um problema, alguma dificuldade séria? Quando eu estava no terceiro ano do meu doutorado lá na Escócia, eu tive um problema seríssimo no segundo capítulo da minha tese. E segundo a análise que eu fui submetido, as minhas possibilidades de reverter a situação eram muito pequenas. E aí eu passei algumas semanas paralisado, sem produzir nada, e um tanto perplexo diante daquela situação, imaginando de que maneira eu poderia sair daquele fosso. Eu tinha que remontar o projeto inteiro, mas não sabia como. E tudo que eu pensava, todas as ideias que me vinham à mente, eu não achava possível fazer. E de alguma forma, a minha vida estava concentrada naquilo. E eu passei por uma angústia terrível. Eu estou citando isso como exemplo, já que a Asaf fala sobre angústia. Eu me lembro que uma tarde, eu vim entrando no estacionamento da universidade, o sol se pondo, e eu parei no estacionamento, e eu disse: o mesmo Deus que já me ajudou em outras situações, o mesmo Deus que já me tirou da lama em outras situações no passado, vai ter que me ajudar de novo. Deus, de alguma forma, de alguma maneira, vai ter que me tirar dessa situação, embora eu não esteja enxergando de que maneira eu posso sair desse fosso. E surgiu uma esperança no meu coração. O Deus do passado, que havia agido na minha vida em momentos difíceis antes, era o mesmo Deus de hoje. Quem sabe esse não é o seu caso? Quem sabe você está atravessando uma luta, alguma dificuldade, e você possa estar pensando: não há saída, não há solução para o meu caso, eu estou sem perspectiva do que fazer, eu não vejo como resolver essa crise. Pode ser uma crise financeira, uma crise relacional, pode ser uma crise de saúde séria que você esteja enfrentando, alguma situação difícil. A minha palavra para você hoje à noite é que o Deus que já te ajudou, e você sabe que Ele já te ajudou, todos nós que somos crentes já fomos ajudados em algum momento pelo Senhor.
De alguma forma, nós já recebemos a mão do Senhor, a ajuda do Senhor. Pois muito bem, o mesmo Deus que te ajudou naquela situação que tu estás lembrando agora, é o Deus que vai te resgatar dessa situação que tu estás vivendo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, disse Jeremias. Qual é o problema que estás enfrentando hoje, querido? O que parece impossível para ti? O Senhor Deus vai te ajudar. Deposita a tua confiança nele. Ele é maior do que o teu problema. Em nome de Jesus. Amém.